Olá, sonhadores! Bem-vindos ao canal Além dos Sonhos. Sonhadores, no vídeo de hoje eu irei falar um relato de quase morte que eu tive. Poucas pessoas sabem disso, mas eu já tive um relato de quase morte. Ou para mim, pareceu quase morte. Mas antes de eu falar sobre esse relato, eu queria pedir para vocês, por favor, deixe o like, se inscreva no canal, porque me ajuda muito. Tem muitas pessoas que assistem o vídeo, mas não deixam o like e nem se inscrever no canal. Então faça isso para me ajudar. Valeu? Então vamos lá para mais um relato. Sonhadores, nesse relato, ele se inicia comigo indo levar a minha mulher para o hospital para ela fazer uns exames. Os exames de rotina. Chegando lá, o médico, ela se consultou e o médico pediu para ela fazer uma radiografia. Chegando lá, tinha algumas pessoas lá no local também esperando para fazer a rádio. Então a gente sentou, para esperar a nossa vez. Nesse meio tempo, eu sentado ali, chegou um rapaz, do SAMU com um homem de maca. Eu também creio que ele iria fazer a radiografia. Então ele colocou a maca com o cara ali perto da gente e ficou ao lado da maca ali esperando a vez dele. Nesse meio tempo, que aconteceu isso, eu tive um déjà vu. Para quem não sabe o que é um déjà vu, eu vou tentar mais ou menos explicar para vocês, com experiência minha. Déjà vu, ele é mais ou menos o que? Você vê uma cena e ter a recordação que já viu essa cena. Então você está vendo real aquela cena e tem a impressão que já é a segunda vez que você está vendo ela, ou que já aconteceu aquela cena, ou que você já sonhou aquela cena, ou já sonhou naquele local. Quando aconteceu esse déjà vu comigo, eu comecei a ver a sala não da perspectiva de onde eu estava sentado. Eu comecei a ver a sala de uma perspectiva como se minha mente ela tivesse no alto, mais ou menos da altura do teto, assim, sabe? No alto, perto do teto. E eu conseguia ver toda a sala, todo mundo sentado, todos os detalhes, e eu conseguia me ver sentado. A minha mente estava me vendo sentado. É um negócio muito estranho. Isso foi no meio do déjà vu. Eu vi exatamente isso. Eu ali sentado, a minha mulher do lado, o pessoal ali também esperando, na sala de espera, o rapaz com a maca, o cara do SAMU em pé. Então eu vi isso. Eu não sei quanto tempo se passou nesse momento, sabe, que eu estava vendo essa cena. Só que quando eu retornei, vamos chamar assim, que quando eu retornei a minha mente para o corpo, eu comecei a passar mal. A minha pressão alterou. Então, no que a pressão alterou, eu segurei na minha mulher que estava do lado, peguei na perna dela e disse: deixa eu deitar no seu colo. Quando ela olhou para mim, ela viu que eu estava passando mal. Eu falei: deixa eu deitar no seu colo. Aí eu fui já deitando, eu pedi já deitando. Quando eu deitei, ela falou: o que foi? Você está passando mal? Eu falei: não sei, está acontecendo alguma coisa. Aí ela falou: não, então fica aqui que eu vou chamar o médico. O rapaz do SAMU que estava ali em pé, ele veio até mim para ver, o que estava acontecendo. Eu só sei que as minhas vistas, ela foi apagando. Ela foi apagando assim, sabe? Foi começando a ficar tudo escuro. Ela começou a apagar da lateral assim e foi fechando devagarzinho. E eu vendo muitas estrelas e tudo, e foi fechando. E nesse momento, esse rapaz do SAMU colocou um aparelhozinho que mede saturação no meu dedo. Eu lembro assim que eu via ele, que eu estava virado, deitado pro teto, eu via ele aqui, minha mulher estava aqui, levantou e foi correndo chamar um médico. E eu deitado. Minha saturação, sonhadores, estava 36. E para uma pessoa normal, a saturação, ela tem que estar, se eu não me engano, eu tenho que olhar, porque eu não pesquisei, mas se eu não me engano, tem que estar entre 90 e alguma coisa, 95, se eu não me engano, para 98. Ficar abaixo de 90 é ruim, não pode ficar abaixo de 90. A minha estava 36. Eu lembro
da frase do cara do SAMU. Ele falou, corre lá. Minha mulher já tinha levantado para chamar, corre, chama o médico, porque senão ele vai morrer bem aqui. Aí eu falei, depois que eu escutei aquela frase, eu falei, tô morrendo. E o engraçado, nesse meio tempo que aconteceu isso tudo, as minhas vistas apagando, eu tive um relance, um estalo sobre a minha vida. Eu tive é como se fosse um flash. Aconteceu um flash e eu consegui ver, igual um filme, igual uma tela de cinema, eu vi a minha vida passar. Todinha, tudo. As pessoas que eu conhecia, meus amigos, familiares, todo mundo. Lembrei de momentos que aconteceu na minha vida, de momentos com pessoas que aconteceu na minha vida. Então, assim, ela passou muito menos que um segundo na minha frente e eu consegui entender tudo aquilo. Dizem, né? Tem um pessoal que diz que antes da gente morrer, a gente consegue ver a nossa vida passar em frente aos nossos olhos. Então eu vi exatamente isso. Quando isso aconteceu, a única coisa que eu tinha, a maior vontade que tinha dentro de mim, que eu pedia muito, era despedir. Sabe? Eu queria despedir das pessoas que eu amava, eu queria despedir, eu queria abraçar meu filho, eu queria abraçar as pessoas que eu amava, eu queria falar para as pessoas que eu amava, elas. Então, assim, esse foi o maior sentimento que eu tive. Eu não queria mais tempo de vida, eu não queria nada disso. Eu lembro que eu pedi muito isso, de pedir. Eu pedi para Deus muito isso. Eu entendi que eu estava morrendo, então eu pedi para Deus assim, cara, eu queria só despedir. Não é que eu pedi, eu não sei se eu consigo explicar para vocês. Não é que eu pedi, era um sentimento que estava em mim. Era isso, o sentimento que eu tinha era de abraçar as pessoas que eu amava e de me despedir. Esse era o sentimento muito forte que eu via. E isso nesse meio tempo que a vida foi passando na minha frente. É complicado, eu estou tentando muito, sabe, explicar para vocês o que estava acontecendo. Não sei se ficou claro, mas foi mais ou menos isso. Tudo bem, depois que aconteceu isso e esse sentimento forte aconteceu, eu lembro de eu pedir muito perdão para Deus por tudo pelas pessoas que eu magoei, por tudo que eu tinha feito. Eu pedi muito perdão para Deus. E nisso minhas vistas estavam quase apagando. E a última lembrança que eu tinha era do rapaz do SAMU segurando minha mão, porque meu corpo ele estava totalmente pesado, ele estava jogado já. Eu não conseguia mover nenhum membro, sabe? E eu estava literalmente apagando. Eu falei, aqui vou morrer. Eu já estava ciente que eu ia morrer. Eu não estava sentindo dor, não estava sentindo nada. Mas eu falei, vou morrer. Agora vamos ver o que tem para frente. E nesse momento que eu pensei isso, num estalo de segundos também, eu senti meu corpo voltando, todinho, sabe? Parece que o sangue oxigenou todo e minha cabeça ficou quente de novo. Num estalo, ficou quente. Eu senti o sangue subindo e ficando quente na cabeça. E minhas vistas voltou ao normal. Tanto que eu levantei do banco com um pulo. Eu pulei assim e fiquei em pé. E quando eu olhei ao redor, tava todo mundo olhando, sabe? E o cara do SAMU ficou parado olhando pra minha cara assim. E ele, tá bem? Eu falei, tô bem. E nisso que eu falei com ele, veio a minha mulher com o médico correndo no corredor assim pra me atender. Aí o médico chegou e falou assim, ué, era esse aí que tava passando mal? Aí falou, era. Minha mulher falou, era. Aí ficou assim, aquele clima de ninguém tá entendendo nada. Eu falei, não, eu tava passando mal, mas já melhorei. Aí falou, tá bom. E voltou o médico. E eu também fiquei sem entender aquela cena, né? Eu falei, que estranho. Só que eu senti algo, eu senti algo mudar, né? O meu coração, ele estava batendo de uma forma mais lenta e forte, sabe? Ele batia de uma forma lenta e pulsava muito forte.
E eu sentindo aquilo, fui para casa com a minha mulher, fui para casa e falei, eu vou medir aferir a pressão. Então, quando eu estava aferindo a pressão, ela mostra a pressão e os batimentos cardíacos. A minha pressão estava alterada. Eu nunca tive problema de pressão nesse dia. Ela estava alterada, não lembro qual que era, mas ela estava alterada. E meu batimento cardíaco estava muito baixo. Meu batimento estava 47. E, se eu não me engano, para uma pessoa normal, o batimento tinha que estar mais de 50, 50 e pouco. 47 é ruim, muito ruim. Aí, tudo bem. Eu fiquei desse jeito, com o coração bem lento, mas ele batia muito forte, bem lento. E eu comecei a ter vários déjà vu, porque isso prolongou esse sentimento que eu tive, esse fato do coração estar ruim, pressão alterada, isso prolongou por mais ou menos uns 6 a 7 dias. E o que toda pessoa não, todo homem normal, que não está entendendo o que está acontecendo com ele, está com problema de coração, faz? Vai ao hospital? Não, eu fiquei em casa, não fui no hospital. Então eu fiquei em casa esperando o pior, né? Falar, quando piorar eu vou. Ainda estou tranquilo, estou vivo. Só que nesse meio tempo que eu estava assim, eu comecei a ter vários déjà vu. Para quem não sabe, para você ter um déjà vu, é normal você ter um déjà vu. Só que não é normal você ter vários no mesmo dia. Então eu tinha cerca de 4, 5 déjà vu no mesmo dia. Tá? No mesmo dia eu tinha 4, 5 déjà vu. E como eu já tive déjà vu antes, eu sabia que aquilo ali não era normal. Porque o normal é você ter 2, 3 no ano. No ano, é normal você ter. Só que nesse dia eu estava tendo 5. E nisso durou os 7 dias, 6, 7 dias. Eu estava tendo 5 déjà vu. E eu comecei a entrar em pânico com isso, porque começou a afetar meu psicológico. Eu comecei a não entender o que estava acontecendo real e o que não estava acontecendo, ou se era um sonho, ou se eu estava imaginando. Então, assim, isso tudo começou a acontecer dentro da minha mente. Eu não sei se era real ou se não era. Eu não sei se eu estava vivendo a real ou se o déjà vu era o real. Sabe, uma coisa meio Matrix. Então, no que isso foi acontecendo, eu comecei a ter pavor até de ir na rua. Eu não estava saindo de casa, porque eu estava em pânico com isso. Eu não estava saindo de casa, e quando eu resolvi, depois dos 3 dias que eu estava só dentro de casa, eu falei, vou dar uma andada lá fora, vou na padaria, comprar uns pães, vou lá na padaria, é pertinho de casa, então, às vezes até é melhor para mim, né, sair um pouco. Então, eu fui na padaria. Nesse caminho entre minha casa e a padaria, assim que eu saí de casa, uns 20 passos, eu tive um déjà vu e comecei a passar mal de novo, sabe? Então, assim, eu voltei muito rápido para casa e quando eu cheguei em casa, melhorou de novo. Eu falei, eu tô com alguma coisa, ou alguma síndrome do pânico, alguma coisa, tá acontecendo alguma coisa no meu psicológico. Tudo bem. E foi passando, só que o meu batimento cardíaco, ele foi melhorando durante esses dias. Só que eu ainda estava tendo os déjà vu. Então eu fui pesquisar na internet o que acontecia, se era normal acontecer isso, ter vários déjà vu. E quando eu olhei, eu descobri a questão do nome, de onde veio esse nome déjà vu, que foi de um francês que descobriu, né, essa, vamos dizer, doença, que não é uma doença, é um acontecimento. Um francês descobriu e colocou o nome de déjà vu, que significa eu já vi. E ele também, por coincidência, tinha 5, 6 déjà vus por dia. E também estava alterando a vida dele. Ele não sabia mais o que era real e o que era o déjà vu. Estava alterando o psicológico dele. E ele foi fazer exames. Aí ele foi fazer exames no hospital
e constatou que ele estava com um tumor no cérebro. Quando eu descobri isso, eu fiquei até com medo de contar para minha mulher. Eu fiquei muito, assim, pensativo. Eu falei, cara, será que eu tô com isso? Porque os sintomas que ele tinha estavam acontecendo comigo. E é muita coincidência. É muita coincidência. Então, assim, eu fiquei com muito medo de ir no hospital saber se eu estava ou não. Falei, se eu tiver que morrer, eu vou morrer em casa. Eu não vou no hospital. Não vou, porque eu não quero saber se eu tô doente. Eu não quero saber se tem. Que é algo muito idiota a se fazer. É algo muito idiota. Se você tá ruim, vai ao hospital. Entendeu? Só que eu tava com muito medo justamente por ser algo... Cara, um tumor no cérebro. É algo muito delicado. Então eu fiquei com medo. Mas graças a Deus, eu tô vivo até hoje aqui. Não aconteceu nada comigo. E esse foi mais um relato de quase morte que eu tive. Então eu te peço, curte o vídeo e comenta aqui embaixo. Vocês já tiveram déjà vu? Comenta aqui embaixo, falando se sim ou não, o que vocês acham que é, se vocês já viram aquela cena, se você já sonhou com aquela cena. Me explica aqui embaixo o que você acha que é. Eu estou muito curioso para saber. Tá ok? Então, muito obrigado e fiquem com Deus. Abraço.